Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, nós estamos nas lições bíblicas, quarto trimestre, adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. Esta é a primeira desse quarto trimestre, o livro de Jó. Olha o textuário. Em que temos por bem-aventurados os que sofreram? Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Tiago, capítulo 5, verso 11. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E é por isso que o nosso autor, ele sugere uma série de leituras na semana que antecede a Escola Bíblica Dominical, onde vai trabalhar temas como toda a Escritura é inspirada para instrução, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Deus tem compromisso com os justos. Deus não tem compromisso com os injustos. Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. A realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Eu sugiro a você, querido e querida aluna, que faça a leitura bíblica em classe do texto 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Ezequiel, capítulo 14, verso 14, 19 e 20, e também Tiago, capítulo 5, verso 11. Se você quiser, a gente pode fazer a leitura aqui junto com você. Se você estiver aí com a sua revista de Escola Dominical aberta, vamos iniciar. Se você não quiser, adianta o vídeo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes quais foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Querido e querida professora, professor, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada e que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica é o objetivo geral desta lição. Já os objetivos específicos que o pastor José Gonçalves trata com a gente, quer mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Terceiro, identificar o propósito e a mensagem no livro de Jó. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam-o a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como essas podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos desse trimestre, Jó. Nosso objetivo é compreender que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e seus amigos. Para comentar o tema desse trimestre, contaremos com o amado pastor José Gonçalves, que é escritor,
conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da AD em Água Branca, no Piauí. Bom, nesse trimestre, como nós já falamos várias vezes, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há, em toda a literatura bíblica, outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no seu estilo e, sobretudo, no seu conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Numa época como essa, de pandemia de coronavírus, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, como estamos vivendo. Vamos para o tópico primeiro? Aqui nós vamos trabalhar a autoria, local e data do livro de Jó. Bom, quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Aplicam ou afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Lembra lá de Ezequiel 14:14? Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a autenticidade textual, quando destaca a sua perseverança. Tiago, capítulo 5:11, que é o textuário da lição de hoje. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Lê lá, Jó capítulo 1, verso 1. Como Jó, Uz era uma terra real, os comentaristas situam Uz ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste indo até a Babilônia. Jeremias 4:21, 25:20. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Lembre-se, patriarcal é Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o próprio sacerdote da sua casa. Jó 1:5. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42:15, o que não era permitido pela lei de Moisés. Números 27:8. A palavra hebraica quizitá, traduzida como uma peça de dinheiro, Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Caríssimos e caríssimas, Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia tem, todavia, por base um personagem histórico e real, um evento histórico e real. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, que posteriormente veio a ser território de Edom, localizada ao sudoeste do Mar Morto ou norte da Arábia, como nós já dissemos. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Se não foi o próprio Jó o escritor deste, deve ter obtido, então, informações, o escritor deve ter tido informações detalhadas escritas ou orais, oriundas daqueles dias, as quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que temos hoje. Certas partes do livro
vieram, evidentemente, da revelação direta de Deus. Bom, essa é a sugestão, ou a sugestão, melhor dizendo, da Bíblia Pentecostal. Vamos para o segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó. Bora lá? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele está uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros da Bíblia, mas revela a ele, ou revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. A estrutura desta obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, bem nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, Jó 1, verso 1 até Jó 2, verso 13, e o epílogo, Jó 42, verso 7 ao 17, estão em prosa. O texto intermediário em poesia, Jó 3, verso 1 até o 42, verso 6. No texto, em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 círculos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Jofá, outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e sua graça, finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade no texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó quer dar impulso, afirma a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Usa também a expressão vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro, também há recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Bom, o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismos, só para a gente grifar. Nesse tópico, após expor esse assunto, é bom apresentar o esboço do livro de Jó. É importante para o aluno ter contato com a visão estrutural de todo o livro. Viu, professor? Professora? Neste sentido, nós vamos deixar para vocês sugeridos aqui embaixo do vídeo o esquema que reproduza a seguinte forma. O prólogo, ou seja, a crise, que é o capítulo 1 do verso 1 ao 3, verso 13, diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofá, a busca da resposta humanista, capítulo 3, verso 1, 31 ao 40, discursos de Eliú, é o começo do entendimento, 32, verso 1, 37 e 24, o Senhor responde a Jó diretamente, 38, verso 1 ao 42, verso 6, e finalmente o epílogo, desfecho da prova, 42, verso 7 ao 17. Agora vamos trabalhar a natureza e a mensagem do livro de Jó. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos tentaram procurar dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque neles havia culpa de sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar ao povo um novo olhar sobre esta questão. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó permanecia fiel somente a Deus porque recebia benefício de Deus em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos, gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse
fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria à prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, Atos 9, 1 a 17, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó, capítulos 38 ao 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada nesse precioso livro. Reformulando aqui essa questão, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Caríssimos, 7 características principais assinalam o livro de Jó. Primeiro, Jó, um habitante do norte da Arábia, foi um não-israelita, justo e temente a Deus. Segundo, este livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. Terceiro, revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos, enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos. Deus está operando para derrubá-la ou depurá-la e aprofundá-la. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Quarto, o livro é de valor inestimável para a revelação bíblica que contém sobre assuntos chaves tais como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé. Quinto, boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro. Ou seja, talvez indica tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus. Qual é? Erro esse que existe correção. Sexto, o papel de Satanás como adversário dos justos. O livro de Jó demonstra mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás do Antigo Testamento, 14 ocorreram em Jó. Sétimo, Jó demonstra em toda clareza o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Bom, nessa lição, concluímos, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. E aí, gostou da lição? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Te espero na lição 2 desta lição que promete ser, no mínimo, sublime. Deus abençoe o pastor José Gonçalves, Deus abençoe a sua classe, Deus abençoe você por ser parceiro aqui do nosso canal. Muito obrigado.